Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem para mais uma aula de matemática. Hoje, 1º/6, eu irei começar com vocês o conteúdo do nosso livro 2, certo? O conteúdo será operações com números racionais. Mas antes de tudo, eu vou fazer a correção do exercício da aula passada, certo? Que se encontram nas páginas 145, 147, 148 e 149. O exercício de hoje será já do livro 2, das páginas 76 e 78, certo? Vamos começar com a nossa correção. Primeira página, 145. Escreva os elementos do conjunto A em ordem crescente. Vamos lá fazer? Em ordem crescente. Como eu tinha falado na aula passada, quando a gente tem números racionais que são denominadores diferentes, o que a gente precisa fazer primeiramente? Igualar os denominadores. Tia, como assim? O que eu tenho que fazer para igualar esses denominadores? Você precisa tirar o chamado MMC, certo? De quem, tia? Do 4, do 2, do 3 e do 6. Para que isso, tia? Para me saber quem é o maior, quem é o menor número, para me poder começar a organizar e colocando assim na ordem crescente, certo? Vamos lá começar. Primeiramente, tirando o MMC, vou tirar bem aqui no cantinho, ó, do 4, do 2, do 3 e do 6. O MMC, ó, vamos relembrar? Primeiramente, vou começar com o menor número. No caso, qual é? O 2, não é? Vamos dividir por 2. 4 dividido por 2, que dá 2. 2 dividido por 2, 1. O 3 não dá, tio. O que é que eu faço? Baixo. 6 dividido por 2, 2. Ainda continua dando por 2. Vamos lá. 2 dividido por 2, 1. 1 dá? Já deu 1, baixo. 3 dividido por 2, não, baixo. 2 dividido por 2, dá 1. O 3 é um número primo, só dá por ele mesmo. 3 dividido por 3, que dá 1. Ó. O MMC encerra quando todos os numeradores der exatamente igual a 1. O que é que eu faço agora, tia? Vou multiplicar. Ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, no caso, o denominador comum é o 12. Tia, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o 12 aqui embaixo, ó, preste atenção. Lembrando que eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 números racionais que são negativos e eu tenho um número racional que é positivo. O que é que isso significa? Que o positivo é maior do que todos os negativos, certo? Isso aí eu já sei. Que o positivo vai ser maior do que todos os negativos, certo? Agora vamos lá. Boto o 12 aqui embaixo, ó. O 12 aqui embaixo também. O que é que eu faço? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, certo? Vou fazer mais aqui em cima para você perceber o que é que eu estou fazendo, ó. No caso, 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Acompanha comigo direitinho. Ó, 5 tracinhos. Vamos lá. Divide pelo de baixo. 12 dividido por 4. Ah, tia, é 3. Isso. 3 vezes 3, 9. Lembrando que é negativo. O outro. 12 dividido por 4. 3. 3 vezes 5, 15. Olha o negativo. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. Olha, negativo. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Nesse caso, esse é a única fração que é positiva. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. Nesse caso, 10 negativo. Agora, vamos colocar em ordem crescente, né? Aí, o que foi que eu expliquei na aula passada? Se os denominadores são iguais, será o maior racional será aquele que tem o maior numerador. Isso foi explicado na aula passada. Então, pronto. O maior dele será aquele que tiver o maior numerador. No caso, vamos começar por qual número? E nesse caso, o maior numerador é o 15, tia. Então, pronto. Vai começar por ele. 15 sobre
12. Quem é esse 15 sobre 2? É esse aqui, ó. Certo? Então, como é que vai ficar? Qual é o próximo? 10 menos 10 sobre 12. Depois do 10, tia, eu tenho um 9. Pronto. Aí você vai colocando menos 9 sobre 12. Depois, tia, quem é? Depois do menos 9 sobre 12 será o 6 sobre 12. 6 sobre 12. Certo? Aí depois 4 sobre 2. 12, né? 4 sobre 12. Certo? Isso é em ordem crescente. Por que isso aqui ficou por último, positivo? Porque o positivo, ele é maior do que todos os negativos. Agora, aí você coloca ou dessa forma, ou colocando com esses números que estão aqui. Certo? Ou você faz assim, colocando, ou faz as duas formas, do jeito que você entender melhor. Ou coloca assim, ó. 5 sobre 4, negativo, menos 5 sobre 6, menos 3 sobre 4, depois menos 1 sobre 2 e, por último, 1 sobre 3, certo? Você escolhe aí a maneira melhor. Vamos para a próxima questão. Deixa eu te apagar. Vamos fazer mais uma questão. Segunda questão. Qual dos sinais, menor, maior ou igual, devemos colocar no lugar do quadro? No quadradozinho. Vamos lá. O item A, nós temos 1/2 e 2/4. Se você observar, esses números eles vão ser iguais. Ai, não, porque eu tenho 1 e lá no outro lado eu tenho 2. E no denominador eu tenho 4 e tenho 2, como é que pode ser igual? Ó, preste atenção aqui, ó. Se eu simplificar por 2 e por 2, eu vou ter o quê? 1 sobre 4. O que é que eu posso afirmar com isso? Que eles são iguais, certo? Já aqui, ó, eu tenho 3 sobre 5 e 7 sobre 5. Lembra? Se os denominadores são iguais, o maior número racional será aquele que tem o maior numerador. No caso aqui, essa fração será o quê? Menor do que 7 sobre 5. Então, o que é que você vai fazer? Será menor do que 7 sobre 5. Tá fácil porque tem o mesmo denominador. Agora a outra. Já essa, cuidado que esse aqui já é negativo, certo? No caso, como é que vai ficar? Ó, aqui temos um negativo. 2 sobre 5 já vai ser maior do que 4 sobre 5. Tia, mas por quê? Porque esse número aqui é positivo. Todo número positivo é maior do que os números negativos, certo? Olha aqui a outra, a terceira. Qual é o módulo dos números a seguir? Como assim, qual é o módulo? É só tirar o sinal, gente. No caso, 1 sobre 4, certo? Aqui o módulo desse número, só repetir tirando o módulo. O módulo é esses tracinhos, ó. Aqui o módulo desse número negativo. 7 sobre 9. O módulo de um número negativo sempre é um número positivo, sempre. Tia, e quando o número for positivo? O módulo de um número positivo é um número positivo. Não inventa de colocar o negativo, não. O módulo de um número positivo é um número positivo. O módulo de um número negativo é um número positivo, certo? Olha aqui a quarta. Qual é? Deixa eu te apagar. Quarta questão. Qual é o número racional que tem um maior módulo? O 17 sobre 8 ou o 5 sobre 4? Como assim o maior módulo, tia? Se o módulo desse número aqui, ó, é um número negativo, não é? O módulo de um número negativo será um número positivo. Então, é 17 sobre 8. Ou o módulo desse número negativo? É um número positivo. Mas a pergunta não é essa. Ele está perguntando qual é o número racional que tem o maior módulo. Qual é o maior desses dois? Os denominadores são diferentes. E agora? Iguala os denominadores. Você só consegue comparar, fazer essa comparação se tiver o mesmo denominador.
Como é que eu faço então, tia? O MMC. Tipo aquela primeira questão que a gente respondemos nesse instante. Então, essa é a quarta questão. Você vai fazer, tirar um módulo, vai igualar os denominadores, ou simplesmente, se você quiser fazer a divisão, se não quiser tirar o MMC para igualar os denominadores, você pode fazer a divisão e ver qual é o maior número que vai dar, certo? Aí você escolhe. Se eu pegar 17 sobre 8, bem aqui, ó. Se eu pegar 17 sobre 8 e dividir, eu vou ter 2,125. E se eu pegar o 5 e dividir por 4, eu vou ter 1,25. Então, no caso, qual será o maior? 17 sobre 8 é o maior, certo? Ou você faz assim, ou iguala os denominadores e compara, certo? Vamos fazer aqui a quinta. Bruna foi de Uberlândia a Minas Gerais, no caso Patrocínio, e percorreu aproximadamente 150 quilômetros. Depois, ela voltou em direção ao Monte Alegre, em sentido contrário, e percorreu 218 quilômetros negativos, já que foi em sentido contrário, né? Qual a distância entre Uberlândia e Monte Alegre? Isso aí é bem simples. Só você pegar 218 menos 150. Pronto, eu já fiz aqui os cálculos, dá 68 quilômetros. O item B, qual a distância entre Patrocínio e Monte Alegre em valor absoluto? Como assim? Valor absoluto é o módulo. O módulo de um número negativo é um número positivo, certo? Vamos agora para a próxima página. No caso, é a 147. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Faça o arredondamento dos números para a casa decimal e efetue as operações a seguir. Deixa eu ver como é que eu faço. Você vai somar. Soma de um número decimal. Gente, essas somas assim, ou você faz, pega os números decimais e transforma em uma fração, ou simplesmente você arma a continha, onde você vai colocar obrigatoriamente na adição e na subtração, os números decimais têm que ser vírgula embaixo de vírgula, certo? Então, 9,82 mais 1,62. Olha a organização, número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula. Ou você faz assim, ou transforma em fração que dá a mesma coisa. 2 menos 2. 2 mais 2, no caso, já que é a adição. 8 mais 6. 14. Olha a vírgula, desceu. 9 mais 1 dá 10. 10 mais 1 dá 11. 11,44. Tia, qual é a outra maneira? A outra maneira é você transformar em fração. Após a vírgula, não tem dois números, duas casinhas? Então, para cada casa que eu tenho após a vírgula, é um zero. Então, 1, 0, 0. Mais o segundo número, para cada casinha após a vírgula, é um zero. Então, 1, 0, 0. E 162. 162. Soma, que dá 11,44, 100, dividido por 100. Tia, mas como é que eu vou dividir por 100? Divisão com números com base 10. O que é que eu faço? A vírgula está lá no final do número. Para não precisar ir lá na calculadora e dividir por 100, é só você voltar duas casas. Ó. Uma, duas. No caso, 11,44. Como você encontrou bem aqui. Certo? Do mesmo jeito, você escolhe ou faz assim, ou transforma em fração. Olha aqui a B. Esse é o item A, gente. O item B, ó, como é que vai ficar? No item B, temos 13,05 menos 2,45. 2,45.
Qual é o segredo disso aqui? Colocar vírgula embaixo de vírgula, para não errar. Agora é menos. 5 menos 5, 0. 0 não se tira 4 de jeito nenhum. Pede aqui, ó. 4 para chegar em 10, 6. 2 menos 2, 0 e baixou 1. 10,60. Se quiser praticar em casa e transformar em fração e fazer do jeito que eu fiz aqui, você faz só para praticar. Ou então deixa como tá, para estudar e praticar um pouquinho mais. A C é uma adição, ó. C, 8,25 mais 0,89. Vamos lá, 9 mais 5, 12, 8, 9, 10, 11, 8 mais 1, 9, 9,14, certo? Ou transforma em fração, ou arma a continha vírgula embaixo de vírgula, certo? Vou apagar para a gente ir para a segunda questão dessa página. Sempre dá uma pausazinha no vídeo, para copiar direitinho, para não perder nenhuma correção. E lembre, deixa a correção no livro, quando não der, do jeito que a gente faz em sala. Bota no caderno, colocando página, certo? Segunda, localize na reta os seguintes números. Ah, tia, e eu já não sei, eu me perco toda. Como é que você faz? Você divide, ó, fazer aqui com 7 sobre 3. Dividir aqui, ó. 7 dividido por 3, 2. 3 vezes 2, 6. Acrescenta um 0. Calma, tia, por que a senhora acrescentou 0? 7 menos 6 dá 1. 1 é menor do que o 3. Eu acrescento um 0 e uma vírgula no outro lado. 10 dividido por 3. 10 dividido por 3, tia, dá um 3. 3 vezes 3, 9. 9 para chegar em 10, 1. Tia, vai ficar repetindo aí, não vai, ó? Vai ficar uma dízima periódica. 2,333, ele vai ficar repetindo. O que é que isso significa? Que na minha reta numérica, essa fração, 7 sobre 3, ela vai estar entre o 2 e o 3. Isso que significa, gente, fazendo a divisão, a gente consegue descobrir onde se localiza um número na reta numérica, certo? Aí você faz isso com cada um. No caso, está aqui o 7 sobre 3. 1 sobre 4, do mesmo jeito, vai estar entre o 0 e o 1. 1,25 entre 1 e o 2. O menos 2,5, ó, entre o 3 e o 2, certo? E o menos 3 sobre 2 entre o 2 e o 1. Se você efetuar a divisão, ela vai estar entre o menos 2 e o menos 1. É negativo porque é da própria questão, certo? Com base na reta, coloque os números em ordem decrescente, agora do maior para o menor. Vamos colocar em decrescente, não é? Vamos lá. Essa é a nossa segunda questão. No caso, vamos começar. Tia, quer dizer que eu tenho que as frações, eu tenho que igualar os denominadores. Ou você iguala os denominadores ou divide, certo? Aí você escolhe. 7 sobre 3, 1,25, depois 1 sobre 4, depois menos 3 sobre 2, depois menos 2,5, certo? Dessa vez é do maior para o menor. Você divide as frações para ficar mais fácil. Se não, iguala os denominadores. Escolhe uma dessas formas, certo? Só não pode pegar e fazer de qualquer jeito sem fazer essas duas formas. Senão você não consegue saber qual é o maior e qual é o menor número. Terceira, observe a sequência a seguir. Quais são os próximos dois números dessa sequência? Como você descobriu? Vamos fazer essa terceira. A sequência, se você observar, ela é decrescente. O que isso significa? Que ele vai diminuindo 0,5. Ele vai diminuindo em 0,5 e 0,5. Tia, como foi que a senhora descobriu isso? Você divide e faz a subtração. Você vai observar que ele vai diminuindo 0,5 em 0,5. Faça a divisão 17 por 2 e faça a subtração 9 menos esse resultado. Você vai ver que ela vai diminuindo em 0,5,
0,5. Ah, tia, então como é a resposta? Próximo número da sequência. A sequência é decrescente. É decrescente. E que diminui de 0,5 em 0,5. Ok? Façam aí, vamos para a próxima página. Cento e 48 agora. Vamos lá. Um aluno da turma de João disse: a fração 1/2 é menor que a fração 1/10, porque o número 2 é menor que o número 10. Essa afirmação é verdadeira? Não é verdadeira. Tia, por que isso não é verdade? Vamos colocar aqui. Não. O menino, você coloca assim, ó, o menino não utilizou corretamente ele não utilizou corretamente o sistema de comparação. Tia, como assim? O que é isso? O sistema de comparação. Sistema de comparação. Ó, você vai observar que 1/2 é igual a 0,5, certo? E 1/10, gente, não é 0,5. 1/10 é 0,1, certo? Então, no caso, ele não está correto. Essa afirmação não é verdadeira, porque ele não utilizou corretamente o sistema de numeração. Se você dividir 1 por 2, é 0,5. E 1 dividido por 10 é 0,1. Então, ele não está correto, certo? Vamos fazer a segunda questão dessa mesma página, tá? Segunda questão. Em um intervalo de tempo, um aparelho de som consome 2/4 de quilowatts por hora de uma energia e um televisor 3/4 quilowatts por hora. Qual dos dois aparelhos consome mais energia elétrica? Qual dos dois aparelhos consome mais energia elétrica? Tia, como é que eu vou saber? Os denominadores são iguais. Você nem vai perder tempo em dividir e nem igualar os denominadores. O maior racional, aí você vai observar, é aquele que tiver maior numerador. No caso, quem? 3/4. Aí você vai escrever. O televisor consome mais. Consome mais energia. Se tivesse sala, vocês iam perguntar: tia, pode só circular? Não, vocês vão escrever: o televisor consome mais energia, certo? Terceira, observe as caixas e depois responda ao que se pede. Vamos lá, na terceira questão. Qual é a caixa de maior valor absoluto? Valor absoluto, o que significa? É tirar o sinal, certo? De maior valor absoluto. No caso, será a caixa 4. Tia, por quê? Porque o módulo de I menos 14, que é a mesma coisa de valor absoluto, é 14. Então, maior será a caixa 4. Aí você vai colocar no item A. A caixa 4. A caixa 4. Aí o item B. O item B diz assim:
Qual é a de menor valor absoluto? A de maior valor absoluto será a caixa 6. Aí você vai colocar a caixa 6 ou a 3, ó, certo? 6 ou a 3. Ou 3. Vamos colocar o A. Ou A3. Olha o item C. Quais são as caixas com os números de mesmo valor absoluto? Quais são as caixas de mesmo valor absoluto? É o 3 e o 6 também, ó. Porque se você tirar o valor absoluto de menos 1, é 1. Então, no caso, 3, a caixa 3 e a 6, né? E a D, colocando os números das caixas na ordem crescente, em que ordem ficarão as caixas? 4, 2, 1, 3, 6, 5, 8 e 7. Vai ficar nessa ordem, tá bom? Vamos para a quarta questão. Quarta questão. Cada unidade da reta numerada foi dividida em 4 partes iguais. Responda. A letra D está representando o número 11 sobre 4 ou 3 sobre 4? Como é que eu vou saber isso, tia? Dividindo. Ai, tia, eu não quero dividir, eu quero comparar. Precisa dividir para você saber em qual local ela vai estar. Aí, tia, como é que eu vou fazer? Você vai pegar... Vamos dividir aqui 11 sobre 4. Só para mostrar a vocês. Ó, 11 dividido por 4. 11 dividido por 4 vai dar o quê? Se eu botar o 3, dá 12. Então, é o 8. 4 vezes 2 dá 8. 8 para chegar em 11, 3. Não dá, tio, 3. 0, vírgula. Vai dar o quê? O número mais próximo. Para dar um 30. 5 vezes 4 dá 20. Dá um 6. 6 vezes 4, 24. Se eu botar o 7, 7 vezes 4, 28. Então, 7. 7 vezes 4, 28, para chegar em 32. Acrescenta um 0, 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. 2,75. Tia, divide aí o 3 sobre 4 também. Ó, 3 dividido por 4. 3 é menor. 0, 0, vírgula. O número que chega mais próximo de 30 é o 7. Dá 28 para chegar em 32. Acrescenta um 0. Pronto, 0,75. E, tia, 0,75 vai estar entre o 0 e o 1. Isso. E o 2,75? Ah, tia, entre o 2 e o 3. Então, qual será a fração? 11 sobre 4. Ok? B. Então, o item A você já coloca. 11 sobre 4, faz os cálculos bem bonitinho. C está representando o número menos 5 sobre 4 ou 1 sobre 4? A C faz do mesmo jeito os cálculos. Vai estar um menos 5 sobre 4. Faça a divisão direitinho para provar. C. Qual das letras tem o maior valor absoluto? Quais das letras tem o maior valor absoluto? É a letra D, certo? Aí você coloca letra D, ok? Vamos para a quinta. Quinta e última para o conteúdo de hoje. Quinta. A seguir, estão as estaturas médias de criança de 7 a 10 anos, arredondando-as para a casa decimal. Arredondando-as para as casas decimais. Vamos lá arredondar. A quinta questão você vai colocar. Tia, como assim arredondar? 1,19. Você vai colocar aqui, ó. Ou você cria uma outra tabela que não vai ter espaço no material de vocês. Cria no caderno. Aí coloca a questão 5, coloca a página direitinho para não se perder. Certo? Aí no caso será 1,2 metro. A menina lá dos 7 anos, vou fazer aqui embaixo dessa. 1,2 metro.
Aí depois, essa daqui, ó, o menino, 1,2. Lá das crianças com 8 anos, 1,25, 1,3. 1,26, 1,3 também, né? Agora as crianças com 9 anos, 1,3 e a outra é 1,3 também. Agora as crianças com 10 anos, 1,37, está mais próximo de 1,4. E 1,36, 1,4 também. Pronto. Você cria outra tabela no caderno de vocês com essas medidas arredondadas, certo? Meninas e meninos. Ok? Vamos agora para o nosso conteúdo. Nosso conteúdo, primeiro conteúdo do livro 2. Vamos lá, começar. Números racionais. A gente já vem falando bastante sobre números racionais. Agora iremos trabalhar operações envolvendo números racionais, certo? Números racionais é todo número que pode ser representado por uma razão. O que é uma razão? É uma fração entre dois números inteiros, certo? Exemplos de números racionais, a gente já vimos, ó, 35 dividido por 3, ou assim, ou dessa forma, que é a mesma coisa, ou em forma decimal, como a gente acabamos de resolver uma lista de exercícios, ou em dízimas periódicas. Teve um número lá que a gente dividimos e deu uma dízima periódica, se vocês lembram. Transformação de números racionais em uma fração, a gente já vimos essa parte. Ó, eu expliquei essa parte. Uma casa decimal, após a vírgula, tem uma casa decimal. O que significa? Um zero para cada casa decimal. Duas casas decimais após a vírgula, 2 zeros. Para cada casa que eu tenho após a vírgula, será colocado um zero, certo? Assim, um número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para o numerador o número sem vírgula e dado para o denominador a unidade seguida, que é no caso a unidade 1, de tantos zeros quanto forem as casas decimais. No caso, se eu tenho duas casas após a vírgula, 2 zeros, eu colocar a unidade, que é 1, e o restante, a quantidade de zeros, vai depender da quantidade de casas que eu tenho após a vírgula, entenderam? Aí, transformação de uma fração em um número decimal. Você vai dividir, ó, 15 dividido por 10, 1 zero, uma casa decimal. 2 zeros, duas casas decimais, ó. 3 zeros, 3 casas decimais. 4 zeros, 4 casas decimais e assim sucessivamente. Operações com números racionais. Adição e subtração primeiramente. Ó, para simplificar a escrita, transformamos a adição e subtração em somas algébricas. Eliminamos os parênteses e escrevemos os números um ao lado do outro, da mesma forma que a gente fez com números naturais. Não sei se vocês lembram, ó, eu tenho um número positivo fora do parênteses. Prevalece um número negativo ou positivo que se encontra dentro do parênteses. Certo? É como ele fez aqui, ó. Ou você faz assim, eu estou adicionando uma dívida. Que a gente estudamos bastante isso em sala, não sei se vocês lembram. Os denominadores são diferentes. Eu não posso fazer essa subtração. O que é que eu tenho que fazer? Igualar os denominadores. Fazendo o que, tia? O MMC, certo? Aí o MMC é 24. 24 dividido para 24, 1. 1 vezes 17, 17. 24 dividido para 6, 4. 4 vezes 5, 20. Aí o que é que eu faço? 17 menos 20, menos 3, tia. Isso. E o 24 repete. Existe um número que dá para simplificar o 3, que dá para dividir o 3 e dá para dividir o 24. Que número é esse? Tia, o 3. Isso. 3 dividido por 3, 1. 24 dividido por 3, que dá 8. Certo? Na adição e na subtração, primeira coisa é igualar os denominadores.
Quando você iguala os denominadores comuns, você vai ter um denominador comum. Aí pronto, aí você divide pelo denominador e multiplica com o numerador, certo? Ó, calcule o valor da expressão. Eu tenho essa expressão aqui, ó. 0,3 menos 4 sobre 5 mais 1 sobre 2 menos 1 sobre 8. O que é que eu vou fazer? Ou você divide as frações e transforma em um número decimal, ou o que é que você pode fazer? Que eu acho mais simples nesse caso. Eu pego um número decimal e transformo em uma fração. Ó, após a vírgula só tem um número, que é o 0,3. Só tem um número após a vírgula, só tem uma casa após a vírgula. O que é que isso significa? Que o meu denominador só vai ter um zero. Então, no caso, 0,3 é a mesma coisa de 3 sobre 10. Ó, 3 sobre 10, menos 4 sobre 5, mais 1 sobre 2, menos 18 sobre 10. Tia, de onde saiu esse 18? Aqui, ó, 1,5. Após a vírgula só tem uma casa, então só é 1, 0. O que é que eu faço agora? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Não, tia, a senhora primeiro tem que tirar o MMC. De quem? Do 10, do 5 e do 2, que dá quanto? 10. Aí agora sim, divide pelo de baixo, ó, 10 dividido por 10. Aí 1 vezes 3, certo? 10 dividido por 5, 2. 4 vezes 2. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 18, certo? Aí, ó, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. 18 vezes 1, 18. Agora efetua as operações. 3 menos 8, o resultado mais 5, o resultado menos 18. Certo? Resultou em menos 18 sobre 10. Existe um número que simplifica o 18 e o 10. Qual é? O 2. 18 dividido por 2, 9. 10 dividido por 2, 5. E o sinal negativo acompanha, não esqueçam. Ok? Próximo aqui, multiplicação e divisão. Na multiplicação com fração. Na multiplicação de números racionais, que é uma fração, devemos multiplicar o numerador por numerador e denominador por denominador. Assim como é mostrado nos exemplos abaixo. Ó, 8 vezes 4, 3 vezes 3. Certo? Isso aqui é bem simples. Com números negativos, menos 5 vezes menos 4, menos 20. 3 vezes 2, 6. Dá para simplificar o 20 e o 6. Simplifica, deu 10 sobre... Tia, a senhora simplificou por quanto? Por 2. 20 dividido por 2, 10. 6 dividido por 2, 3. Ok. E a divisão, tia, como é? Divisão de números racionais. Como fazer isso? Devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. É aquela que eu falei para você em sala. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira fração. No caso, quem é a primeira fração? 2 sobre 3. E multiplica pelo inverso da segunda. Aí, 8 vezes 3, 24. 3 vezes 4, 12. Nesse caso, ó, o 24 dá para dividir por 12, que deu quanto? 2. Ok. Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Divisão com números racionais decimais. Primeiramente, a divisão exata. Considera a seguinte divisão. 1,4 dividido para 0,05. Como fazer essa divisão? Transforme em fração, certo? 1,4, a mesma coisa que 14 sobre 10. 0,05, a mesma coisa de 5 sobre 100. Por que 100? Porque após a vírgula eu tenho duas casas decimais, certo? Aí agora o que é que eu faço? Eu posso repetir a primeira, eu devo com certeza repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 5 centésimo é 100 sobre 5. Aí o que é que eu posso fazer? Posso cortar esse zero com esse zero, ó, certo?
Aí 10 vezes 14 e 1 vezes 5, certo? Que resultou em 28, ok? Aí tem aqui um método prático. Que método prático é esse? É dividir, fazer a divisão normal, sem precisar transformar em um número fracionário, em um número racional, certo? Como é que eu faço esse método prático? Igualamos os números de casas decimais com o acréscimo de zero. Suprimimos as vírgulas, retiramos as vírgulas e efetuamos a divisão. Tia, como assim? 1,4 dividido para 0,005. Após a vírgula aqui, ó, eu tenho duas casas decimais para poder virar um 5. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou acrescentar um 0 para ficar 140, ó. E aqui eu andei duas casas para poder ficar o 5. Pronto. Aí você divide 140 por 5, que dá 28. É a mesma coisa. Se você dividir 1,4 dividido para 0,05, é a mesma coisa de 140 dividido para 5. A gente já fizemos até questões sobre isso um pouquinho em sala, não sei se vocês lembram. Ok? Aí tem aqui, ó, outros exemplos, dividindo 15,4 por 3, ó. 17,4. Após a vírgula só tem uma casa. Então, o que é que eu faço? Eu acrescento um 0 lá, ó. Ok? 174 dividido por 30, 5,8. Certo? Aí, ó, para serem os melhores, vocês devem sempre estudar. Façam os exercícios que preparei com muito carinho para vocês lá na agenda e estudem, bons estudos. Não esqueçam dessa mensagem. Para serem os melhores, vocês devem sempre estudar. Não é porque estamos nessa situação, dessas aulas assim à distância, que vocês vão parar de estudar. Estudem. Quanto mais questões vocês resolverem, melhor será. Resolvam o máximo de questões. Tire dúvida, vá lá no WhatsApp. Tia, eu não entendi questão tal. Que eu estou lá para tirar a dúvida de vocês. Ok? Beijo e fique com Deus.